Bom, eu sou a Thaís Albuquerque. Fiz, antes de entrar na Exalc, fiz um curso de gestão ambiental, que foi o que foi dando uma guinada para gostar de agronomia. Foi onde conheci pessoas que me apresentaram a Exalc, me apresentaram o curso. Caí em agronomia na Exalc, graças a Deus passei, deu tudo certo. Durante a graduação fiz estágios técnicos com área de pesquisa, cheguei a ter uma visão do corporativo, fui trabalhar com gestão de fazenda. Hoje sou empreendedora, sou sócia de uma startup e estou me aventurando também no marketing digital. Essa sou eu, Thaís, 30 anos, mãe de uma filha de 1 ano e 3 meses, esperando a outra que está aqui no forninho. Mas uma coisa que você disse e é muito interessante, assim, que foi o curso de gestão que foi abrindo os caminhos para o agro, né? E conta aí, peraí, de onde você veio? Por que o agro estava tão longe? Nossa, o agro estava bem... Só não posso dizer que estava bem longe porque meu pai era advogado e ele era advogado do Senar-FAEG. Então, Senar-FAEG, né? Agro, mas então tinha uma relação, mas nada assim da minha família que tinha viés, raízes na agricultura agronômica, isso não existia. Eu fui daquela geração onde eu tinha vários amigos que não sabiam de onde o leite vinha exatamente, que achavam que vinha da caixinha. Não, sabe? É de lá? E eu mesma, quando eu entrei na Exalc, eu não sabia o que era um pé de soja, eu nunca tinha visto um pé de soja na minha frente, né? Fui conhecer tudo isso depois que eu entrei na escola. Minha família tem um viés mais marítimo, digamos. Meu pai foi da Marinha, hoje meu pai trabalha com a área mercantil. Acho que é mercantil que fala, acho que é dessa forma, né? Eu gosto muito do título do que ele faz, ele é prático. Ele é prático. E aí quando você fala prático, quer dizer que ele é sucinto? Não, ele manobra navio. Apenas. Meu irmão também foi da Marinha e hoje também está entrando para essa mesma linha do meu pai. Então, assim, meu avô trabalhava com a parte alfandegária no Porto de Santos, então a gente realmente não tem viés agronômico. As minhas primas todas foram para a área de engenharia civil, arquitetura. E eu sabia que eu queria ser uma mulher de negócios, mas não sabia exatamente aonde, nem como, nem quando. Na época, como eu sou da capital, cheguei a cogitar a administração na GV, por exemplo, né? Porque mulher de negócios, sei lá, administração na GV, que era uma das melhores escolas de negócios, sim, ainda é. Mas quando eu entrei para esse curso de gestão ambiental, que era um curso técnico dentro da Escola Técnica Estadual de São Paulo, eu comecei a ver que existia um lado muito forte. Sabia que o meio ambiente já era um foco e ia ser mais ainda, mas comecei a conhecer o agro. Muito porque tinham pessoas, profissionais que já meio que queriam fazer esses dois lados da moeda, né? Eu botando o meio ambiente de um lado e o agro do outro. E aí isso me deixou curiosa, porque eu falei, gente, calma aí. Vamos pesquisar o que é esse tal de agro aí que o pessoal tá querendo dizer, que pode acabar com o meio ambiente, não sei o quê, porque eu quero conhecer, não. Eu não posso simplesmente chegar e assumir a opinião dos meus professores, dos meus mestres que estão aqui me ensinando. Eu preciso ir pesquisar para realmente ter a minha opinião, para ter o meu embasamento. Eu acho que, imagino, né, que o seu deslumbre assim, com o agro foi quando aí você estava dentro da Exalc, né? Sim, como exatamente. É que foi essa mudança, assim, de uma dúvida de quando você estava no curso do ambiental para quando caiu dentro de um curso de agronomia mesmo? Olha, quando eu decidi, ainda era algo abstrato, confesso. Era muito assim, o agro gigante, o agro potencial, um desafio, porque era uma área completamente nova. E a Exalc como target, porque sendo uma das melhores escolas de agronomia do mundo, eu só queria Exalc, eu só prestei Exalc, não tinha outra opção. Quando eu entrei, primeiro que eu me deparei com muitas pessoas da minha turma que já eram do agro, que já tinham, sei lá, eram filhos de produtor, ou já tinha o pai que trabalhou a vida inteira numa grande empresa do agro. E aí, por coincidência, meu círculo de amizades ali, a maioria das pessoas já tinham algum conhecimento ou tinham algum motivo grande para terem escolhido o agro. Sim. Inclusive, dentro da República, a maioria das meninas... Eu morei em República, né? Morei na Poisé. E as meninas faziam estágio, elas já eram assim... logo que a gente entra no próprio discurso para os pais, elas já vendiam isso de
a gente se importa muito com ir bem na escola, com fazer estágio e tudo. Então eu olhava para elas e falava assim, nossa, elas já sabem o que elas querem, né? Elas estão, sei lá, elas estão super bem já na graduação. Sim. E aí eu me senti perdida, né? Porque eu falei, gente, beleza, eu quero ser bem sucedida no agro, mas e aí? O que eu sei do agro? Não sei nada. E aí foi aí que eu falei, vamos botar o pé no chão, cair na realidade, realmente entender o que é, ir fazer estágio, buscar o máximo de conhecimento possível. Hoje eu posso não saber o que eu quero, mas se eu tiver todo esse embasamento, com certeza eu vou ter um direcionamento e as oportunidades vão começar a aparecer. Até porque a agronomia é um leque muito grande, né? Pô, não é todo mundo que tem isso, mas quando a gente cai aqui, pelo menos na universidade que a gente estudou, há um esforço muito grande de mostrar quais são os leques de pessoas que, enfim, a gente vai falar da sua trajetória aí ao longo da entrevista, mas pessoas que vivem o agro como é pintado na televisão, né? Um agricultor que chega sujo, de botina, e colegas que a gente teve que se orgulham e que estão fazendo a trajetória dentro de um banco e sempre falaram, formei em agronomia sem nunca subir num trator. Não, exatamente, tinha diversos viés, e inclusive aqueles que utilizaram da grade por ser engenharia agronômica para utilizar a engenharia e seguir para outras carreiras também, porque é super válido, né? Porque a gente tem a base de engenharia, então eu tenho amigos que são super bem sucedidos em carreira de vendas em empresa do varejo, por exemplo, que não tem nada a ver com agro, Sim. mas que deu a base para eles. Então, cada um tinha um viés, mas para mim, quando eu escolhi trabalhar no agro, eu realmente queria ficar no agro e eu sabia que, independente de não saber o que eu queria fazer, eu ia querer que a minha profissão tivesse relacionada com agricultura, principalmente porque foi a área que eu mais me identifiquei, passei pela área de zootecnia também, porque eu acreditava que era importante conhecer toda a base, mas a agricultura era algo que eu queria presente na minha vida. E aí, para mim, o que fez sentido foi me embasar tecnicamente. Porque eu falei, não importa se eu vou ser uma pessoa, sei lá, CEO de uma empresa do agro, que vou lidar só com estratégia, com networking, não me importa. Eu quero poder conversar com um produtor, não falo de igual para igual, mas conversar com ele e falar a linguagem dele. Entender as dores dele, entender como que funciona o processo da fazenda, entender sobre as culturas que ele está plantando, entender como que funciona o processo administrativo. Eu queria isso, eu queria ter esse embasamento. Óbvio que para ter embasamento de tudo, eu não me aprofundaria em nada, mas isso me daria possibilidades de explorar diversos caminhos. E foi nessa hora, então, que você procurou um estágio que tinha um viés de cunho prático. Exatamente. Bom, primeiro que no primeiro ano, o estágio que eu pensei em fazer, ele só aconteceria no segundo ano. Então, eu tinha o primeiro ano que algumas pessoas falaram, cara, aproveita o primeiro ano. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu quero aproveitar, mas eu também quero ir bem na escola, eu também quero já ir buscar essa base que eu não tenho. Então, foi onde eu falei, beleza, vou aproveitar que eu tenho vários colegas que são filhos de produtores que têm fazenda e vou me enfiar na fazenda de algum deles e falar assim, deixa eu ficar, sei lá, um mês na sua fazenda para aprender as coisas, me bota aí com seu consultor, com seu técnico agrícola, para eu poder aprender. Então, esse foi o primeiro pontapé, que foi uma experiência que agregou demais na minha vida, com certeza, que foi onde eu vi desde as principais grandes culturas até como funcionava um processo de gestão e comercialização da produção, que foi lá no Mato Grosso. E aí depois eu falei assim, quero fazer um estágio prático que realmente me mostre na prática toda a teoria que eu sei que eu vou aprender aqui no curso, mas muito além, porque obviamente que a teoria ela fica na teoria e talvez nem tudo que a gente teria na grade eu poderia ter ali aprendendo na prática. Que é uma ilusão das pessoas, né? Porque muitas vezes a gente acha que fazer agronomia quer dizer aprender qual veneno passar. E a gente nem aprende quais são hoje as fórmulas que estão disponíveis, mas a gente entende os princípios que regem a escolha, o posicionamento, né? Ou seja, muitas vezes matérias que são relevantes dentro da grade pela sua importância passam longe do cunho prático, né? Isso daí é uma colocação perfeita e que agora a gente está falando especificamente para o campo, né? Mas para as outras áreas também isso se encaixa perfeitamente. A gente tem hoje matérias que são, quer dizer, na minha época, né?
que eram optativas relacionadas à comercialização, a mercados futuros, e que será que elas não deveriam ser obrigatórias? Sim. Principalmente nos dias de hoje, que é o que eu falo sempre, que o detalhe importa muito, não adianta só o produtor fazer controlar 120 fluxo de sacas caixa. Exato. e não vender bem a soja. Exatamente. Então, serve para tudo, né? Mas, enfim, foi quando eu olhei e vi no GEA essa possibilidade, porque eu falei, cara, é um estágio que vai ser extremamente difícil, eu sei, é um estágio que era todos os dias da semana, final de semana, e trabalhava no campo o dia inteiro, e depois a gente ia ter reunião técnica, além de trabalhar o dia inteiro tinha que estudar, era um ano da sua vida que você ia ter que provavelmente abdicar de voltar para ir ver família, da sua vida social. E além de tudo, né, tava em República, tava na Atlética e queria conciliar tudo, então eu sabia que ia ser puxado. Mas eu olhei e falei, é isso que eu preciso. Uhum. Lá a gente vai aprender desde o que é, como que é o trabalho do pessoal que tá ali com a mão na massa, operando, seja em cima de uma máquina, seja com uma enxada na mão, até esses posicionamentos mais técnicos, como por exemplo, que produto recomendar quando você está com determinada doença na sua lavoura de soja, em tal momento do cultivo. Uhum. Então, para mim, isso foi extremamente importante, foi um ano que eu aprendi bastante, e mesmo sabendo que eu não ia querer ficar na parte técnica, eu sabia que aquilo ia me dar base para qualquer outra área que eu quisesse seguir depois, porque saindo dessa questão técnica, né, o GEA me ensinou como buscar o que eu preciso para aprender o que é necessário. E isso a gente aplica em qualquer lugar da vida, Sim. em qualquer área na vida. Então, se hoje eu precisasse, sei lá, trabalhar com morango, eu ia dar conta de pesquisar a parte técnica, eu ia dar conta de pesquisar a parte comercial, enfim, a gente daria conta. Até para outras áreas, porque a gente aprende a se virar. E não só na parte técnica, né? Mas assim, o não você já tem, fala com quem sabe. Exatamente. Vai buscar ajuda, pergunta, pede pergunta o que pode ser perguntado, pede o que pode ser pedido e vai em frente, né? Exatamente, a gente tinha as reuniões técnicas que eram diárias, né? E a partir das 6 horas da tarde, da noite. E a maior vergonha numa reunião técnica do GE é você que não sabe. E passar a bola pro colega do lado. Você tava lá na reunião, aí a pessoa pergunta assim, sei lá, qual que é o estágio fenológico da soja onde a gente tem que começar as aplicações de fungicida. Aí você trava e fala, não sei. E aí seu colega do lado saber. E você ficar, putz, não estudei essa. Então, assim, a gente começou a aprender tanto a pesquisar, estudar, quanto a começar a ter uma noção de previsibilidade, do tipo, o que será que vão me perguntar? Peraí, se a gente está falando disso, se a gente está vendo isso no campo, é porque provavelmente eles vão perguntar de tais e tais áreas, e aí a gente ia além. Então, isso eu aplico para qualquer coisa na vida hoje. Exatamente, né? Essa coisa de começar no TV, não só as perguntas que virão, mas o cunho prático disso é os problemas que virão, né? E se preparar, ter uma visão holística de todas as coisas. O que falando pode ser simples, mas na prática às vezes é muito difícil, né? Exatamente, o preparo. E quando esse ciclo de 12 meses que a gente estava conversando aqui nos bastidores se encerrou, poxa, acabou aquele compromisso prático, os finais de semana enfurnado lá trabalhando numa salinha no fundo da Exalc, todo sujo normalmente, ou vestido de EPI. Qual foi o desafio que a Thaís abraçou e, enfim, como isso impactou depois no que você viria a ser profissionalmente? E isso daí, até comentei com você, foi um insight que eu até consegui resumir recentemente, que foi, eu já estava num ambiente que, por mais difícil que fosse, era confortável porque eu já conhecia todo mundo, já conhecia o esquema, como que funcionava, eu já tinha uma posição ali dentro porque eu passei por um ciclo e eu já estava indo para o 2º ano de estágio. E eu olhei e falei assim, beleza, eu sei que eu não quero seguir trabalhando no campo. Então, para mim não faria sentido, por exemplo, virar uma coordenadora da próxima seleção. Uhum. Eu sabia que isso não ia ser o meu caminho. Mas eu gostaria de continuar aqui dentro e de levar o estágio comigo até onde eu puder na minha graduação. Como que eu posso fazer isso sem ficar
no caminho natural das coisas, como era antes, que era fazer a seleção, eventualmente virar coordenador, depois talvez ficar envolvido em algumas atividades. Ou ir em busca de outro estágio. Ou ir em busca de outro estágio, que era o mais comum, né? A pessoa que passar pelo ano de GEA, que não queria virar coordenadora, ela ia fazer outro estágio. Falei, o que eu preciso fazer? Eu não gostaria de sair daqui. A gente estava na faculdade, a gente tinha contato direto com o coordenador, que é o professor Favarin. Então a gente tinha possibilidade de ir lá, a gente tinha abertura para conversar, para instituir alguma coisa nova, para criar alguma coisa ali dentro. E foi quando eu e algumas outras pessoas que estavam, a gente olhou e falou assim, não, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, se a gente quer continuar no estágio, mas não necessariamente nessa área, vamos ver o que a gente poderia fazer para ampliar o conhecimento do estágio dentro da Exalc e até fora. Vamos trabalhar o site, que estava... O site estava morto, né? Acho que a gente tinha um domínio, mas vamos trabalhar o site, vamos reviver o site, vamos trabalhar eventos, vamos deixar a Expedição Cerrado, que é uma das maiores viagens técnicas. É a maior viagem técnica. É a maior ainda, né? Como é que fala? De quem é da faculdade, né? Acadêmica. A maior viagem técnica de estudantes de agronomia do país é a Expedição Cerrado, que é do GEA, que é uma viagem onde os estudantes eles percorrem diversas regiões do país, visitando produtor, empresas, cooperativas e vendo o que está acontecendo com o agro e depois volta e, enfim, traz todo esse conhecimento pro pessoal aqui da universidade e antigos geanos, enfim. Vamos profissionalizar isso, vamos deixar cada vez mais profissional a busca de patrocínio, a própria viagem em si, vamos começar a divulgar mais o estágio. Então, a gente começou a olhar para outros horizontes que cabiam dentro do GE e que iam beneficiar muito o GE e iam beneficiar quem estivesse trabalhando ali com isso. Sim. Né? Então, beleza, só que daí a gente olhou e falou assim, mas para algumas coisas a gente precisa de dinheiro. Então, muitas coisas que o JET a gente conseguia em parceria ou comodato, né? Por exemplo, na minha época, os estudantes eles podiam pilotar máquina. A gente tinha parcerias tanto com o departamento quanto com algumas empresas que davam os tratores em comodato. A gente conseguia semente para plantar, por exemplo, de empresas que exalquianos ou geanos trabalhavam e doavam pra gente, tudo. Mas tinham certas coisas que a gente não conseguia, que a gente precisava de dinheiro para executar. Quem quer fazer as coisas precisa usar o network, né? Precisa catar o telefone ali e falar, consegue uma semente? Me consegue 5 litros de diesel? Me consegue um trator? Exatamente. E assim, você tem que estar disposto, né? Você tem que pegar os contatos e botar ali a carinha na tapa e conseguir. E aí foi nesse momento que a gente olhou e falou assim, beleza, preciso de dinheiro para fazer algumas coisas, só que a gente não tem de onde tirar o dinheiro. A gente vendia a nossa produção, né? A gente às vezes escolhia feijão, por exemplo, e botava o feijão no carro, ia numa cidade aqui perto, e aí o cara lá do supermercado mostrava, a gente vendia e tal, mas não era o suficiente. E aí eu falei, vamos atrás de experimento. O Gabi, por exemplo, já estava super se profissionalizando com relação a isso, já tinha várias áreas de experimento, ganhava bastante dinheiro com isso, porque a gente também não pode. A gente tem área, a gente tem conhecimento técnico, a gente tem mão de obra, vamos trabalhar com isso também. E aí foi que eu fui atrás de um experimento com uma empresa de micronutrientes, a gente conseguiu bastante dinheiro para a época. Para mim ia ficar uma bolsa que era mais do que suficiente, porque a ideia principal era realmente trazer dinheiro para o estágio. E, enfim, a gente foi se movimentando, porque isso, inclusive, foi um conselho que eu dei para as meninas da minha república na semana passada. Você está num lugar que você não está satisfeito, ou que não é aquilo que você quer seguir para o resto da sua vida, ou que você acredita que você poderia ser mais, por que você não tenta fazer a mudança ali onde você está? Né? Porque às vezes é muito fácil desistir e falar assim, não me adaptei. Aquele lugar não me servia. Exatamente. Tenta ser a mudança ali dentro. Porque você já vai ter você já tem uma história ali, você já tem um background ali, você vai ter todo o embasamento e o nome daquele lugar que você está, e você ainda vai ser pioneiro nisso. A gente tem sempre que prospectar esse entendimento dentro da gente, né? Se a insatisfação vem de dentro da gente, ou se ela é com o local, e uma vez que ela... uma vez que ela é conosco mesmo, não tem o que fazer, né? A gente tem que ser o agente de mudança de si próprio e se virar, porque onde quer que a gente esteja não vai ser bom. E quando a gente está num lugar que não nos satisfaz, entender, poxa, posso eu mudar isso aqui? Ou não, tenho que me resignar e seguir adiante. Mas normalmente, e fica claro depois do que a gente estava conversando, né? De que existia um único caminho ali, que todo mundo percorria sem olhar para trás, sem olhar para os lados. E de repente, poxa,
haviam N oportunidades. E o trabalho que você começou lá naquela época, 2015... Não, no GE é isso? 2013. 2013. 2013 é a prática que rege enfim, o calendário dos estudantes que estão no GEA hoje, trazendo experimentos de outras empresas, executando protocolos que obrigatoriamente têm que ser dentro da universidade, faz com que todo mundo conheça pessoas, estudantes ganhem bolsa, experimentem responsabilidade, aprendam a se comunicar, e não só comunicar verbalmente, né, mas, enfim, a montar uma apresentação, o que funciona ou não, um recurso que funciona ou não, como apresentar uma ideia, como contrapor um ponto, todas essas coisas. E, enfim, a gente estava conversando aqui e é notório que a capacidade de comunicação é uma coisa que você tem, assim, com muito louvor e desde sempre foi muito fácil. Mas eu acho que você tem um ponto de guinada que te ensinou muito, que da hora que você aprendeu a conversar com as pessoas ali no GEA para fazer o networking, até o momento que traz aqui hoje, não é? Isso daí foi um ponto que você falou agora, que você sempre teve. Não, eu não sempre tive. O GEA me ensinou demais, e a República também. Assim, eu acredito que foram os 2 locais que eu mais desenvolvi essa habilidade de comunicação. Primeiro, na República, os ensinamentos que as meninas mais davam eram: se você conhecer alguém, nunca saia só com "Oi, tudo bem?" da pessoa. Se apresenta, fala quem você é, pergunta quem a pessoa é, porque provavelmente, principalmente quando for alguém que já está no mercado de trabalho ou que já tem mais experiência que você, pergunta o que ela faz, pergunta o porquê que ela escolheu fazer aquilo, faz a pessoa lembrar de você. Exatamente. Então, isso eu levo para mim até hoje. Eu tenho ainda minha introspecção, minha timidez, mas dificilmente eu deixo essas oportunidades passarem, porque muitas delas não voltam. Eu vou até aproveitar esse momento para fazer o merchan, né? Porque o CDA, a Confraria do Agro, apareceu essa coisa, que não é todo mundo que se sente confortável ainda, não, é até uma falta de treino, de, poxa, se eu tô aqui eu vou aproveitar a viagem, né? Porque, vai saber, às vezes é uma pessoa que representa uma oportunidade não é necessariamente de negócio, mas de crescer, ela te passar alguma coisa. Normalmente todo mundo tem que colaborar com o próximo e a gente vai deixar passar. Então, o Confraria do Agro surge justamente, principalmente os encontros da terça-feira, é o ambiente próprio para todo mundo poder fazer o treino. E, óbvio, um treino que tem um resultado, né? Já conhecer as pessoas que estão envolvidas no meio, então já pode treinar, porque tem aquela motivação, o tema do palestrante, o próprio ambiente, as pessoas ao lado sabendo que todo mundo é do agro, que pode colaborar com uma ideia, surgir um contato. Então, importantíssimo para quem ainda não está tão confortável em fazer isso, cuidar ali da agenda, participar todas as terças-feiras, a última terça-feira do mês, é um encontro por mês só, mas está ali, dando a cara a tapa, sabendo que pode errar sem medo, sem cobrança, o lugar é exatamente para isso. E lembrando que quem não é visto não é lembrado, né? Então, a pessoa estando lá e pelo menos se colocando ali nas salas de conversa, se apresentando, já é um grande passo. E se apresentar é muito fácil, né? Exatamente. Depois, se você tem uma roda ali, você falar quem você é, enfim, é muito mais fácil do que só nesse tete-a-tete aqui, né? Alguém perguntar e você ter um caminho mais confortável ali para contar a sua trajetória. E aí, assim, eu vou entrar nesse assunto depois, mas uma coisa importante que às vezes a gente olha e fala assim, mas numa relação de networking, eu, na graduação, ou sem muita experiência, o que eu vou ter para agregar na vida de alguém que, sei lá, já é diretor de uma empresa? O que eu vou falar para essa pessoa? Imagina, né? Então, assim, gente, abre a cabeça, sabe? Porque, às vezes, o simples fato de você tá ali e de você se mostrar proativo, com vontade de aprender, já faz com que a pessoa lembre de você. Às vezes o diretor precisa mais de você que você dele, né? Porque, igual você estava contando do experimento com micronutriente, a empresa precisava de um lugar para pôr o protocolo. Exato. Então, e a gente uniu o útil ao agradável. Exatamente. Mas assim, voltando às habilidades de comunicação, isso é algo treinável, completamente. Eu sei que tem gente que já é super extrovertida, já é desde criança assim, e já vai desenvolvendo isso com a maior naturalidade, mas isso é algo que pode ser treinado. Quando eu entrei no GEA, principalmente, tinha muita gente ali que eu nem conhecia. Tinham pessoas ali, né? A gente sabe como é que é. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar entrando muito nesse mérito, mas existe sim o machismo. Então, eu encarei várias pessoas que olharam pra mim e me deram risada, tanto por eu ser mulher e estar querendo fazer
aquele estágio que era um estágio mais braçal, que era um estágio mais pesado, quanto por eu ser de São Paulo e não ter viés na agricultura e falando o que essa menina tá fazendo aqui. Então, eu tinha duas opções ali. Ou eu vou ficar brava com isso e, sei lá, nunca mais vou olhar na cara daquelas pessoas, ou eu vou provar pra mim mesmo e, consequentemente, pra eles que eles estão errados. E foi o caminho que eu escolhi. Né? Eu falei, eu não vou ficar aqui me vitimizando por causa desse bando de moleque que tá aqui me enchendo o saco, porque eles acham que eu não consigo, sendo que eles nem me conhecem. E aquilo foi mais um combustível ainda para ativar toda essa trajetória que depois eu acabei percorrendo. Mas, o famoso na força do ódio. na força do ódio. Mas eu olhava assim, eu precisava daquelas pessoas, eu precisava conversar, eu precisava me abrir, eu precisava conhecer elas para saber o que elas tinham para me agregar, porque, poxa, a gente passava muito tempo juntas, então não dava pra gente simplesmente entrar, trabalhar e no final do dia ir embora. Ou vai ou vai. Exato. E a gente tinha que expor o conhecimento que a gente estava adquirindo, tanto nas rodas de reunião, quanto nas apresentações. Então, tudo isso foi algo que a gente veio melhorando com o tempo. E a partir do momento que eu me mostrei aberta para aquelas pessoas sentiram também, eu acredito que a liberdade para poder me dar toques. Coisa que eu fui evoluindo isso também com o passar do tempo, porque eu sei que eu era uma pessoa mais difícil de lidar e hoje eu já sou do time que eu te conheci aqui, você vira pra mim e fala assim, cara, muito legal o seu trabalho, muito legal o projeto com a startup, muito legal você estar se expondo na internet. Eu vou agradecer, mas no final eu vou falar assim, viu, qualquer crítica construtiva que você tenha para me passar pontos de melhoria, por favor, me fala. Eu deixo isso sempre aberto, porque eu acredito que a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. E isso eu aprendi muito no GEA. Então, assim, depois a gente pode entrar na parte de, às vezes, a gente não tem nada, acha que não tem nada para oferecer, mas só o fato da gente estar ali proativo e querer se colocar já é o suficiente, né? Mas fica um recado aí para quem acha que não tem habilidade com comunicação. Isso é treinável. Tanto oratória, quanto exercícios de fono, quanto essa habilidade para você poder conversar e fazer com que o seu melhor saia e extrair o melhor das pessoas, isso é treinável, basta a gente querer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Enfim, isso é muito comum achar que não, essa pessoa fala bem porque isso é natural dela e a gente acha que todo mundo que fala bem é super desinibido e nem sempre é assim, né? Mas quando a gente transfere hoje para a sua realidade, está tão envolvida com mídia social, com essa criação de infoconteúdo, qual que é o grande desafio de comunicar do agro, na sua opinião? Do agro, especificamente, eu acredito que é você sempre conseguir se colocar no lugar do seu ouvinte para que a comunicação seja clara, direta, objetiva. Principalmente se a gente está falando de um público ainda de produtores rurais, por exemplo, que é o caso da comunicação da minha startup e do meu papel dentro da produção de conteúdo para eles, para com produtores rurais, né? Tem que ser uma comunicação simples, uma linguagem que seja a mesma linguagem que aquelas pessoas que estão te ouvindo estão falando. E aí a gente tem alguns meios de entender isso. O primeiro deles, que é muito fácil, é você tá ali, entrar naquele meio, entrar na prática, conhecer eles, entender um pouco mais da realidade e sempre perguntar para o seu público, sempre estar ali conversando, trocando ideia, porque às vezes a gente acha que a gente está comunicando uma coisa, mas a gente pode estar comunicando outra. Então, essa abertura, essa transparência e clareza com o pessoal que está nos ouvindo, ela é muito importante. Recentemente eu escutei do pessoal do Notícias Agrícolas, que é um dos maiores portais de notícias do agro, eles falando que a principal construção que eles tiveram ao longo desses 25 anos foi justamente conseguir atingir a linguagem do produtor, conseguir ter uma linguagem que realmente conversasse com eles e que fizessem eles se identificar. E, então, assim, eles têm uma trajetória de 25 anos batalhando em cima disso. É algo que tem que... São 25 anos de treino, né? Justamente. Sim, exatamente. É algo que tem que ser construído e que
Não é simplesmente, não, agora eu entendi qual que é, não. É sempre a prática levando à perfeição. Exatamente, você tem que ir acompanhando quais são as mudanças de tendência, quais são as mudanças de geração do público que está te escutando, então é muita coisa envolvida, sabe? Uhum. Não, é muito importante isso, porque muitas vezes uma coisa que a gente relata aqui que é comum poxa, a gente está lá na ponta, quantas vezes numa fazenda, numa usina, e a gente entende que aquelas pessoas são ávidas defensoras do agro e é um grande problema como a informação chega para eles de uma maneira que não passa tão facilmente por um processo de interpretação e aquelas pessoas foram expostas ao argumento e não conseguiram absorver. Poxa, a gente aqui está comunicando para o agro, tem que comunicar pensando nas pessoas que estão lá na frente. E aí, poxa, a gente não vai fazer isso sem um treino, né? Poxa, Notícias Agrícolas treinando 25 anos para chegar numa conclusão e para se dar, óbvio, sempre inquieto, né? Mas agora eu aprendi a falar com o público que eu queria. 25 anos, não se faz do dia para noite, é treino. Exato, né? Exatamente. É isso que eu acredito que é o principal desafio quando você está numa posição onde você tem que ser comunicador, é você realmente conseguir se conectar com o seu público. E todo mundo é meio naturalmente um comunicador, né? Exerce esse papel, principalmente o agro acaba sendo polêmico por vezes, né? E aí compete a todo mundo ser um pouco comunicador. Com sabedoria. Com sabedoria. Isso porque, que às vezes falta. E é ser comunicador dentro de casa, é ser comunicador no hall do prédio enquanto espera o elevador, porque essas coisas surgem, né? Principalmente quando é notícia. Então, todo mundo tem que treinar, né? Ninguém pode se dar por satisfeito, porque é uma coisa para ser treinada. O William Bonner não nasceu fazendo um excelente jornal nacional, ele treinou. Mais um caso para mencionar. Tava tendo uma conversa em grupo com uma fonoaudióloga bem renomada, assim, do meio, principalmente de notícias e canais, por exemplo, até... agora essa parte ficou Apresentadores. Bem, apresentadores, enfim. E ela estava comentando que a maior surpresa dela foi quando um grande ator global, que já tinha anos de casa, bateu na porta dela para melhorar as habilidades de comunicação. Então, assim, é algo que tem sempre que ser feito. Por isso que eu acredito que é muito legal a ideia do Confraria, que é mais um ambiente para as pessoas que querem desenvolver isso, poderem trabalhar e poderem interagir, se conhecer e aprofundar cada vez mais. De uma maneira confortável, né? Porque eu imagino, né? Um global, famoso, reconhecido, ele não faz esse movimento de ir até um fonoaudiólogo para melhorar sem vencer uma zona de conforto, né? Sabe, aquela coisa de brigar com o seu ego, porque, poxa, eu sou um global, mas mas eu tenho que melhorar também. Aquele compromisso em sempre ser melhor e evoluir, né? Então, não é de uma vez que você aprende tudo, a educação é um processo continuado e que a gente tem que treinar também. Exatamente. E tá disposto, né? Uma das coisas que eu até estava comentando com você antes, que para mim sempre fez muita diferença, é isso da proatividade, de estar disposto, e por mais que às vezes você esteja num ambiente onde você está perdido, você não sabe o que fazer, você virar para as pessoas que estão ao seu redor e falar assim, olha gente, eu não sei, mas eu estou extremamente disposta a fazer, extremamente disposta a fazer dar certo, a conhecer, a ir atrás do que precisa, e a gente vai tirar isso daqui do papel e vai atingir o objetivo. E eu acredito que isso também foi uma das coisas que me levou a chegar onde eu tô hoje, até uma coisa que você comentou logo no início, nos bastidores aqui, que é aquela questão da sorte, né? A oportunidade com o preparo. Muita gente pode ser que às vezes não me conhece e fala assim, até eu já parei para pensar assim, gente, mas nossa, eu dei sorte, né? Eu fui convidada para ser sócia de uma startup. Um dia nesses momentos mais de baixo, eu fiz exatamente esse comentário com a coach que tem me acompanhado e ela falou assim, sorte, Thaís, realmente caiu no seu colo? Não foi preparo. Você tinha uma trajetória que te bancava, né? Exatamente. Então, assim, toda a trajetória que me bancou, desde o início, onde eu vi a oportunidade de fazer parte daquilo e agarrei com todas as forças, porque quando eu vi que aquele movimento ali da criação desse setup estava acontecendo e que eu tinha uma oportunidade de me envolver e que eu sabia que eu conseguiria agregar para eles, eu falei, cara, não posso perder isso. E eu acho que é isso, assim,
me trouxe até aqui. Não, muito bom. Acho que é uma conversa super esclarecedora e que vai deixar realmente muita gente, mais que tudo, eletrizado, né? Porque várias vezes eu me peguei aqui muito animado e com vontade de sair daqui, romper a porta e fazer o que está atrasado. Mas, para quem quiser realmente saber mais, só quem tiver hoje à noite no nosso evento. Mas se você quiser acompanhar a Thaís, todas as credenciais dela devem estar aqui embaixo do vídeo, se isso aqui virar uma espécie de podcast. E antes de tudo, da gente encerrar, eu gostaria de saber assim, a gente é mais do que só as experiências profissionais. Então, se você tiver aí um livro que foi um grande despertar, um álbum de música, que você deixa essa recomendação pro pessoal aí, entender um pouquinho de fonte você bebe. Tem 2 livros que eu gosto bastante, que eu não sei como eles foram parar na minha vida, mas que eu acredito que podem ser bons em qualquer área. Um deles chama O Código da Mente Extraordinária e o outro que é Os Segredos da Mente Milionária. Se eu não me engano, esse é o nome do livro. Para mim, esses 2 livros, eles fizeram muito sentido dentro da minha trajetória pessoal e profissional para me guiar, principalmente com relação a agora que eu estou entrando mais a fundo numa reflexão filosófica com relação ao meu propósito de vida, o que eu realmente quero contribuir para o mundo, não simplesmente chegar lá na frente e ter uma montanha de dinheiro. Eu quero realmente ter feito parte de um processo, ter sido importante para aquilo, ter contribuído, deixar um legado. Deixar um legado, exatamente, contribuir para as pessoas que vão vir depois de mim, né? E assim, eu acredito que a gente sempre tem que, óbvio, a gente não pode ser hipócrita de querer simplesmente, não, vamos sempre olhar o lado positivo das coisas. Não, é óbvio, tem coisas negativas que acontecem na nossa vida, que vão nos deixar tristes, que vão nos deixar para baixo, mas tudo tem um lado de aprendizado. E eu acredito muito que é nisso que a gente sempre tem que se focar e se espelhar, nos rodear de pessoas que possam nos agregar. Aquela frase para mim faz muito sentido, de se você é o melhor aluno da sala, se você está como um aluno mais inteligente da sala, é porque você está na sala errada. Então é nisso assim que eu me baseio hoje em dia para eu costumo focar brincar a minha que vida. tudo é bênção. Se não é para celebrar, é para aprender. Exato. Bom, quem tiver curioso e for continuar, a gente se vê à noite. Se não, até a próxima. Até mais. Obrigada, viu? Obrigada pela confiança. Valeu. Tamo Até junto, mais. Thaís.